Irmãos, uma das marcas da sociedade em que nós estamos inseridos é a falta de temor a Deus. Basta olhar para fora da igreja. Lá fora, existem pessoas que negam a existência de Deus. Se você está na faculdade, se você conversar com seus amigos de trabalho, você vai notar isso. Lá fora, existem pessoas que usam o nome do Senhor, o nome do Todo-Poderoso, em vão. Lá fora, existem pessoas que blasfemam do santo nome do Deus de Israel e da sua palavra. Lá fora, existem pessoas que insultam o Criador. Essas pessoas querem tirar a palavra de Deus das escolas. Essas pessoas, elas querem impedir que eu e você falemos do Todo-Poderoso aos nossos filhos. E ainda olhando lá fora, irmãos, para fora da igreja, existem aquelas pessoas que dizem crer no Senhor, que dizem acreditar em Deus. Entretanto, essas pessoas vivem como se Deus estivesse morto. A palavra de Deus não tem nenhum significado para elas. Os mandamentos do Senhor não são observados por ela. A vontade de Deus não é considerada por essas pessoas. Apesar delas dizerem que amam a Deus e que querem um relacionamento com Ele. Essas pessoas não respeitam a Deus. Essas pessoas não amam a Deus. Essas pessoas não adoram ao Senhor. Essas pessoas não louvam o Deus vivo. Mas a falta de temor a Deus não é vista apenas lá fora. A falta de temor a Deus é vista muitas vezes dentro da igreja. Quantos pregadores tentam manipular o povo torcendo a palavra de Deus? E fazem isso por falta de temor a Deus. Quantas pessoas desrespeitam a Deus, desonram a Deus, determinando coisas. Essas pessoas colocam Deus contra a parede e dizem: Deus, eu não aceito isso. Deus, eu determino isso. E com esse comportamento insano, louco, absurdo, eles estão mostrando a sua falta de temor ao Todo-Poderoso. Aquele que criou o universo e que sustenta o universo com o poder das suas mãos. E ainda há muitas outras maneiras de nós demonstrarmos a nossa falta de temor a Deus dentro da igreja. Por exemplo, quando o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está lá fora. Na diversão, no fantástico, no futebol. Quando isso acontece, você está faltando, você não está demonstrando temor ao Deus Todo-Poderoso. Outro exemplo. Quando você usa uma roupa sensual para participar do culto. Além de você estar defraudando o seu irmão, você está desrespeitando o seu Deus. Falta de temor a Deus. Quando eu venho à igreja com qualquer outro intuito que não seja adorar o Todo-Poderoso, eu estou faltando com respeito ao meu Deus. Está faltando temor na minha vida. Enfim, irmãos, como nós observamos até aqui, a falta de temor de Deus fora da igreja e muitas vezes a falta de temor dentro da igreja.
E o texto que nós vamos estudar nessa noite, ele combate esse problema. Por isso o tema do sermão é: tema ao Deus soberano que estabeleceu os tempos. E Salomão, ele começa o capítulo 3 com uma afirmação. Acompanhe aí na sua Bíblia o verso 1. O Senhor, a palavra do Senhor diz o seguinte, Eclesiastes 3:1, e mantenha esse texto aberto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, existe um Deus que se revela por meio das Escrituras, um Deus que nós estamos adorando, cultuando nesse exato momento, que Ele comanda todo o universo. Ele é o Deus poderoso que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E o verso 1 de Eclesiastes 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado. A palavra tempo, essa primeira palavra tempo aqui nesse versículo, no original hebraico, é zaman. E refere-se a uma hora marcada. Refere-se a um tempo determinado. Vou dar um exemplo. Eu, pastor Juliano, nasci no dia 25 de dezembro de 1978, salvo engano, às 11h04. E esse evento aconteceu, eu nasci no Natal de 1978, por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso estabeleceu isso. O Criador do universo determinou isso. Ele determinou o dia, a hora, o ano, o minuto, o segundo, as condições, as circunstâncias que esse fato haveria de ocorrer. Mas Salomão ainda diz, na parte B aí do versículo 1, ele diz o seguinte: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra tempo aqui, essa segunda palavra tempo no versículo 1, ela é diferente da palavra zaman. A palavra tempo aí, no original hebraico, é et, que aponta para um momento apropriado, para uma ocasião apropriada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou amigo do presbítero Paulo Lima. E eu aprendi com o meu amigo, irmão, que existe uma ocasião certa, um tempo próprio para plantar e colher a mandioca vassourinha. Ele me ensinou isso. Ele me deu lá, a gente se apaixonou pela mandioca, muito boa, maciozinha. Eu perguntei para ele, puxa, que delícia isso aqui. Ele falou, não, essa mandioca é a vassourinha, pastor. Essa você tem que plantar assim, nesse tempo, e colher até tal tempo, porque senão ela endurece. Percebe? E é disso que essa segunda a palavra tempo se refere. A primeira é no dia exato, um evento que aconteceu em determinado dia, hora, local. O segundo tempo não, é ocasião. Eu posso plantar a mandioca, a vassourinha de tal tempo a tal tempo. É uma ocasião apropriada para isso. E o que esse texto está nos dizendo então? Que Deus determina eventos específicos e ocasiões apropriadas. E eu e vocês, homens, não podemos mudar isso. Nós estamos com as mãos atadas. Eu não tenho como mudar aquilo que Deus determinou. O nosso Deus é soberano.
Depois dessa afirmação, o Salomão, ele vai ilustrar isso com um poema. Esse é o texto mais conhecido do livro de Eclesiastes e o mais mal interpretado. Mas ele vai mostrar isso, essa verdade, que Deus determinou os tempos com um poema. Ele usa nesse poema 28 vezes a palavra tempo. 28 vezes. São 14 pares de tempo. Há tempo para isso e tempo para aquilo. Há tempo para isso e tempo para aquilo. Isso 28 vezes em 8 versículos. Na verdade, em 6 versículos. Então nós veremos, irmãos, com esse poema, que além do homem não ter controle sobre o tempo que Deus determina, esses pares se anulam. Preste atenção nisso. Verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Irmãos, nós não decidimos o tempo de nascer. Eu não escolhi nascer no Natal de 1978. Não foi uma escolha minha. E o tempo de morrer também, eu não tenho controle sobre isso. Nós não temos controle sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Nós somos limitados. Isso é determinado pelo Deus Todo-Poderoso. Ainda no verso 2, Salomão diz assim: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E novamente nós não temos controle sobre o tempo de plantar e sobre o tempo de arrancar o que se plantou. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu as estações frutíferas. Deus estabeleceu o tempo certo, a ocasião certa de cada planta e de cada fruta. Olha só o que diz, por exemplo, Barnabé e Paulo, a multidão que estava em Listra. Ele diz o seguinte: contudo, referindo-se aqui a Deus, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. As estações frutíferas, irmãos, foram estabelecidas por Deus. Foram dadas por Deus. E os agricultores, como o nosso irmão Paulo Lima, sabem certinho a ocasião apropriada para plantar. Ele sabe que tem o tempo da jabuticaba, o tempo da manga, o tempo da carambola, o tempo do milho e o tempo da mandioca vassourinha. Tudo tem o seu tempo apropriado. Percebe? Eu posso plantar fora de tempo? Posso. Eu vou ter sucesso? Não. Porque isso foi determinado por Deus. O Deus soberano que estabeleceu, inclusive, o tempo apropriado para plantar. Esse é o Deus que nós servimos. No verso 3 ele diz: tempo de matar e tempo de curar. Salomão se refere aqui à autodefesa ou a tempos de guerra. E novamente nós não controlamos isso. Eu não consigo controlar isso. Eu não sei quando um bandido vai tentar entrar no sacro-santo lugar que é a minha casa para fazer mal para a minha família. E quando ele entrar diante de Deus,
eu tenho autoridade para matá-lo. Como líder e chefe da minha casa. Mas eu não sei quando isso vai acontecer. Eu também não sei quando vai estourar uma guerra e eu serei convocado para servir a minha nação na guerra. Isso está fora do meu controle. Percebe? Há tempo de matar, mas há tempo de curar também. O tempo de curar acontece quando? Quando a guerra acaba. Quando a guerra acaba, é assinado o tratado de paz e a vida é preservada. Ainda no verso 3, Salomão diz: tempo de derribar e tempo de edificar. Associado então ao tempo de matar e ao tempo de curar, Salomão fala do tempo de derribar e tempo de edificar. Novamente podemos pensar no tempo de guerra. Quando um exército invade um território inimigo, o que eles fazem? Destroem as casas. Destroem os edifícios. Mas quando a guerra acaba, o que acontece? Esses edifícios são erguidos novamente, as casas são reconstruídas. Há tempo para isso. No verso 4, Salomão diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Irmãos, há tempo de apropriado, tanto para rir quanto para chorar. Não é verdade? E a segunda linha aqui, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, ela intensifica a primeira. Qual a primeira linha? Tempo de rir e chorar. Então há uma intensificação. E eu quero que você pense no funeral de uma pessoa amada. Seu filho, sua esposa, seu esposo, seu pai, alguém que você ama. Essas são situações que nós lidamos nessa vida que não nos leva apenas a chorar, mas a prantear profundamente, porque nós amamos aquela pessoa. Há momentos de pranto. Em 2018, a minha esposa Juliana sofreu um aborto. Nosso primeiro filho. Como foi difícil, irmãos. Nós não só choramos, nós pranteamos. E depois louvamos a Deus. Mas nós pranteamos. 4 meses depois, nós descobrimos que a Juliana estava grávida do Murilo. Daí nós não só nos alegramos, como nós saltamos de alegria. Nós ficamos extremamente contentes com isso. Há tempo para isso nessa vida. E esse tempo foi determinado por Deus. O verso 5 diz: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Novamente devemos pensar na guerra. Naquela época, quando um povo invadia o terreno do inimigo, sabe o que eles faziam? Eles jogavam pedras nos campos, para que esses campos se tornassem improdutivos, para que não pudesse plantar. Mas quando a guerra acabava, tirava-se a pedra. Há tempo para isso. O verso 5 ainda, a parte B diz: tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. No tempo de guerra, a mesma coisa. No tempo de guerra, você se afasta de abraçar o seu inimigo. Mas depois você abraça. Mas isso pode ser aplicado ao momento que nós estamos vivendo hoje. Há tempos de abraçar.
um casamento, não é? A vitória, né? Uma conquista de alguém, de algum irmão. Final do culto, acabamos de louvar a Deus. Oh, meu irmão, que bênção poder adorar o Todo-Poderoso, ao Deus soberano ao seu lado. Há tempo para isso. Mas não é esse tempo que nós estamos vivendo. Por isso que eu não fico ali atrás. Esse não é o tempo apropriado para nós nos abraçarmos, e sim de nos afastar de abraçarmos por conta da pandemia que nós estamos vivendo. Percebe? Há tempo para isso também. O verso 6 diz: tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de buscar aqui, irmãos, refere-se a conquistar bens materiais. E tempo de perder, né, é só usar a lógica, refere-se a perder posses materiais. Haverá ocasiões na sua vida onde que você poderá adquirir bens materiais. E você passará por momentos difíceis também. Ainda no verso 6 ele diz: tempo de guardar e tempo de deitar fora. A ideia é a mesma. Haverá ocasiões onde nós poderemos poupar dinheiro. Mas haverá ocasiões difíceis em que nós vamos gastar, lançar fora aquilo que poupamos. A vida é assim. Há tempos. Verso 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Nessa época, irmãos, quando um ente querido morria, a pessoa demonstrava a sua tristeza, o seu luto, rasgando as suas roupas. Mas depois que o velório passava, o que ela fazia? Costurava a roupa. Tempo para rasgar e para coser, para costurar. Ainda no verso 7, Salomão diz: tempo de estar calado e tempo de falar. Esse verso, ele mostra que na nossa vida haverá tempos em que nós deveremos ficar calados. A ocasião apropriada é para se calar, não é para falar. Mas haverá tempo que você tem que falar. O verso 8 diz, encerrando o poema, ele diz: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de aborrecer aqui, irmãos, está ligado a tempo de guerra. E tempo de amar, tempo de paz. Então, o poema termina com um contraste entre tempo de paz e tempo de guerra. Você vai enfrentar isso na sua vida. Faz parte, foi Deus que estabeleceu isso. E é interessante que nós estudamos Eclesiastes 1 na semana passada e nós vimos um outro poema, que é o poema dos ciclos da natureza. Quem estava aqui talvez lembre, né? Geração vem e geração vai. E nada muda. O sol se levanta e o sol se põe. Não tem ganho. O vento vai para o sul e retorna para o norte. Está lá no capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. E assim como vemos esses ciclos repetitivos na natureza, também observamos tempos determinados na vida da terra, irmãos. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E assim por diante. E é interessante que lá na semana passada, quando nós estávamos estudando Eclesiastes, ele fez uma pergunta no versículo 3. Ele falou o seguinte: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E nós vimos na semana passada que essa é uma pergunta retórica. A resposta que se espera aqui é nenhum proveito. Debaixo do sol, na perspectiva humana, o seu trabalho não tem proveito, porque um dia você vai morrer e todos os bens do seu trabalho vai ficar para outra pessoa.
Você não ganha nada com o seu trabalho, a longo prazo. E aqui, ele levanta essa mesma questão, verso 9. Acompanha aí, capítulo 3, verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? E a resposta é a mesma. Ele não tem proveito nenhum. Essa é a conclusão de Salomão. E olha a questão do tempo aqui. Os tempos se anulam. Tempo de nascer, mas tempo de morrer. Você vai nascer, mas você vai morrer. Que ganho tem? Você vai plantar, mas você vai arrancar. Percebe? Você vai derrubar, mas vai ter que levantar de novo. Trabalho vão. Ele diz, que proveito o trabalhador tem naquilo com que se afadiga? E a resposta é absolutamente nenhum proveito. Mas daí a grande pergunta, quem estabeleceu esses tempos? Por que então foi estabelecido esses tempos? Quem foi e por quê? E na sessão a partir do verso 10, nós temos a resposta. O verso 10 diz assim, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O Deus soberano que nós estamos adorando nessa hora, ele estabeleceu os tempos, irmãos. E ele é aquele que fez tudo formoso no seu devido tempo, como está aí no texto. E tudo aqui refere-se àquilo que ele disse no versículo 1. O que ele disse no versículo 1? Tudo tem o seu tempo determinado e há um propósito para tudo. Foi Deus quem fez isso. Foi Yahvé, o Deus das Escrituras, é que fez os tempos. Isso inclui nascer e morrer, plantar e colher, não é? Guerra e paz. A pandemia que está assolando aí o mundo não é uma obra de Satanás. Não é o diabo. É o Deus Todo-Poderoso que enviou essa pandemia. Percebe? O Deus soberano enviou a pandemia. E quando Ele quiser, e se quiser, Ele vai eliminá-la. Porque Ele é soberano. E Deus estabeleceu tudo, irmãos. Inclusive, sabe o quê? O tempo do nascimento do seu Salvador. Glórias a Deus por isso. Veja o que diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5. A palavra de Deus diz assim, vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo. No tempo exato, no tempo determinado por Deus, o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse Deus que determina os tempos, Ele determinou também na plenitude do tempo enviar Jesus Cristo com uma missão. Salvar você e salvar a mim. Pagar o preço pelos nossos pecados. Fazer que eu e vocês, que não éramos filhos de Deus, nos tornássemos filhos de Deus por adoção, como diz aí o texto. Não é isso que o texto diz? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, esse é o objetivo, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio para isso. Esse tempo foi estabelecido por Deus. E Jesus não foi pego de surpresa. Veja o que diz Marcos, capítulo 8, verso 31. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse o quê? Morto
e que depois de 3 dias, o quê? Ressuscitasse. Jesus está afirmando tudo isso antes dele morrer. Eu sei o que está determinado. Eu sou o Deus encarnado. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto, mas eu ressuscitarei para trazer vida àqueles que estavam mortos espiritualmente. Para trazer vida para você, para mim e para você que está em casa e crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. E esse Jesus, irmãos, que na plenitude do tempo, no tempo estabelecido por Deus, se fez homem, que no tempo determinado por Deus morreu e ressuscitou, que subiu aos céus, ele voltará. Ele voltará. E como nós vimos na liturgia, ele mesmo afirma isso quando ele diz para os discípulos do passado e para mim e a você: não se turbe o vosso coração. O que está turbando o seu coração? O que está trazendo preocupação para você? Não se preocupe. Porque olha a promessa do Deus soberano, do Deus que tem autoridade nos céus e na terra. Olha a promessa que ele faz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo por mim e por você. E ele continua: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ainda no verso 11, Salomão diz: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Diferentemente dos animais, irmãos, que vivem presos no presente, nós podemos estudar o passado e contemplar o futuro. Deus nos deu um tipo de autoconsciência que nos permite transcender o presente e refletir a respeito daquilo que aconteceu no passado e daquilo que acontecerá no futuro. Mas ainda assim, nós não conseguimos enxergar todo o projeto de Deus pronto. Nós não conseguimos entender o que vai acontecer. Como vai acontecer. Nós temos assim reveladas as coisas sem detalhes. Nós somos incapazes de entender completamente o significado dos tempos que Deus criou. Por isso Salomão conclui aí no versículo 12 e 13, olha a conclusão dele: eu não consigo entender Deus, eu não consigo entender os tempos, Senhor. Daí ele diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que se regozijar e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Como nós não conseguimos entender os tempos, então o que Salomão está dizendo aqui é: aproveite o presente. Aproveite o dia de hoje. Coma, beba e aproveite. Porque você não sabe qual é o tempo que virá depois. Aproveite. Nós não sabemos se doenças nos esperam. O que nos espera? Isso está além do nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender os tempos. Então, viva cada dia para o Senhor e aproveitando esse dia, com as dádivas que Deus te dá.
E no verso 14, irmãos, nós temos... esse é um versículo chave, o verso 14. Ele diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Essa é a aula que Salomão quer ensinar para nós. A aula é: tema a Deus. Ele diz aí: tudo quanto Deus faz durará eternamente. Os tempos estabelecidos e criados por Deus, irmãos, eles são permanentes e imutáveis. Eles não mudam. Você não consegue mudar aquilo que Deus determinou. Ele é soberano. Tanto é que ele diz: nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Nós não podemos tirar nada do passado e do futuro. Já está determinado. Nós não mudamos. E olha o ponto chave aqui. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Eu e você não conseguimos mudar aquilo que Deus determinou. E Deus fez isso com um objetivo, para que eu, pastor Juliano, você que está no templo, você que está em casa, todos nós temamos a Deus. O Deus que criou todo o universo, o Deus que estabeleceu os tempos. Esse é o propósito de Deus. E quando nós entendemos que Deus é soberano e que nós não mudamos aquilo que Ele determinou, isso mostra a minha impotência e a minha dependência desse Deus. Eu e você somos impotentes e totalmente dependentes de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele controla todas as coisas. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 10, 29 e 30. Não se vende 2 pardais por um AC, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Nenhum pardalzinho cai se não for da vontade do Deus Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Para mim isso é fácil, né? Mas e para Josi? Deus, ele tem controle sobre tudo, irmãos. E isso é um tapa na nossa cara, porque nós queremos determinar as coisas. Nós queremos vestir, né, a capa do poder de Deus e determinar aquilo. Nós falamos para Deus: Deus, seja feita a sua vontade, mas é melhor ir por aqui. Porque você acha que a melhor coisa é a sua vontade, não a vontade de Deus. Nós fazemos isso. Deus estabeleceu os tempos e Ele controla todas as coisas. O verso 15, Salomão diz: o que é já foi. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Porque foi determinado por Deus. Deus fará renovar-se o que se passou. O ponto aqui, irmãos, é o controle de Deus sobre os tempos. E como ele diz no versículo 14, isso Deus fez para que os homens temam diante dele. Salomão está ensinando para mim, pastor Juliano, e para você, que mesmo que haja falta de temor de Deus lá fora, e muitas vezes dentro da igreja, eu e vocês temos que continuar temendo o nosso Deus. Jesus também ensinou uma lição, uma lição que eu gosto muito. Ele fala assim, lá em Mateus 10, 28, o próprio Jesus dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que Jesus está ensinando é assim: olha, não tema um ladrão,
não tema alguém que possa tirar a sua vida. Porque o máximo que um ladrão pode fazer, o máximo que um homem pode fazer contra você, é matar você. E para nós que somos cristãos, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não tema, homens. Mas ele vai falar quem nós devemos temer. Ele continua: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Muitas vezes nós tememos a homens, mas nós não tememos a Deus. E o Senhor Jesus Cristo aqui está fazendo coro aqui com que Salomão diz, e ele fala: tema a Deus. Tenha respeito por Deus. Leve Deus em consideração na sua vida. A palavra de Deus tem que ser o guia na sua vida. Respeite o Senhor. Não devemos temer homens, irmãos, mas devemos temer a Deus. Veja o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 28 e 29. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Percebe? Esse é o Deus da primeira igreja presbiteriana em Indaiatuba. E o que esse Deus ensina para mim e para você nessa noite é: eu e você temos que temer a Deus. E a pergunta que cabe a mim e a você, e responda para você, é a seguinte: faça uma autoanálise. Você tem temido a Deus? As coisas de Deus têm tido peso na sua vida, nas suas escolhas? A palavra desse Deus Santo que fala e nos ensina domingo após domingo aqui desse púlpito, ela tem trazido transformação de vida para você? Qual o poder da influência desse Deus sobre a sua vida e qual a influência do mundo na sua vida? A quem você tem temido mais? A homens ou a Deus? Eu falo isso porque muitos jovens, por exemplo, temem não ser rejeitados pelos amigos da faculdade e preferem desobedecer a Deus. Muitos adultos preferem temer os colegas de trabalho a se posicionar como um cristão, porque isso vai trazer atrito. O chamado para ser cristão é um chamado radical, irmãos. Nós somos chamados para servir a Deus, para amar a Deus, para temer ao Senhor, e temendo a Deus, consequentemente, nós vamos atrair para nós a falta de amor, muitas vezes. Eu estava aconselhando uma moça ontem e a gente falou sobre isso, né? Muitas vezes, Deus fala comigo nos sermões, Ele manda mensagens aqui, eu temo subir aqui e falar. Mas aí eu lembro, quem que eu tenho que temer? E eu falo, antes de eu bater, eu apanhei pra caramba. Que Deus nos ajude, irmãos, a temê-lo, a amá-lo e a buscá-lo em todas as áreas da nossa vida. Amém?